Fala galera do canal Mundo Chamado Futebol. Pessoal, hoje eu trago um assunto polêmico, mas muito realista para vocês interagirem junto comigo aqui sobre a questão da identidade do nosso futebol brasileiro. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? O que tem acontecido? Será que os outros países evoluíram demais ou perdemos a nossa identidade? Eu creio, na minha visão, que perdemos a nossa identidade. O futebol brasileiro foi perdendo a identidade quando começamos a copiar demais os sistemas táticos europeus. Logo ali, depois da Copa de 2002, quando o Brasil foi campeão, um pouco pra frente, começou a extinção dos camisa 10, né? O último camisa 10 brasileiro que eu lembro, claro, todo mundo vai dizer Alex, porque Alex tinha um nível mais... atingiu a seleção brasileira, inclusive merecia uma Copa, toda aquela história que todo mundo já sabe. Mas eu ainda falo Douglas. Douglas foi o último camisa 10 que eu vi, de origem, aquele estilo clássico mesmo, 10. O cara do último passe, o cara pensador, o cara que transpira menos e pensa mais o jogo. Vamos lá. Eu deixo uma reflexão aqui para os comentaristas amadores de plantão como eu, porque os profissionais já sabem disso, mas não tocam no assunto, né? O Brasil vem sofrendo com essa falta de identidade nas últimas Copas. E a coisa é muito mais grave. Se você pegar lá a Itália, ali nos anos 90, a Itália era o campeonato mais difícil do mundo. Os grandes craques estavam lá, eram televisionados em todos os lugares. Antigamente só tinha TV fechada. Mesmo assim a Band transmitia o campeonato italiano. Muitos de vocês devem lembrar. Aí vamos lá. A Itália começou a trazer muitos jogadores de fora, os times trazendo jogadores de fora, estrangeiros. Mudou a identidade do futebol italiano. Hoje a Itália não consegue ter uma defesa consistente. Não consegue nem fazer aquelas grandes defesas que tinha, né? E o Brasil, cara, quando a gente se vê em dificuldades, a gente não vê aquele improviso do brasileiro que quebra linhas com facilidade, com naturalidade. A gente vê o Vini Júnior, que é muita força, transpiração, mas que na seleção não rende o esperado. Inclusive, na minha opinião, já merecia um banco. A gente tem um jogador convocado, Paquetá, na minha opinião, um bom jogador, mas para a seleção não bate. Os nossos laterais, cara, você vai lá atrás, lateral esquerdo, por exemplo, na Copa de 2002, eu vou citar 5 aqui que muitos conhecem, então de acordo. Para ir para aquela Copa tinha Roberto Carlos unânime, Júnior, aí tínhamos Gustavo Neri, Maxwell, tínhamos também a Thysson do Flamengo, um pouco mais atrás. Tínhamos o grande Serginho, que deixou de ir para a seleção por opção própria, porque sempre que era convocado não jogava por conta de Roberto Carlos. Mas Serginho foi muito bem sucedido lá fora, inclusive terminou no Milan como atacante, jogava muita bola, para mim o mais técnico de todos. Muita gente fala na habilidade de Roberto Carlos, mas esquece o Serginho. Muita gente não viu quanto o Serginho era habilidoso desde o São Paulo, né? Então é isso. O Brasil hoje, até os clubes brasileiros, você fica olhando, tá imitando o futebol europeu, pô. A base, você vai ver as escolinhas jogarem, as crianças querendo fazer aquela mesma coisa, chega no meio do campo, volta, toca lá atrás, volta no goleiro. Perdeu aquela sede que o brasileiro tinha de ir pra frente, de driblar sem responsabilidade, como o Denilson fazia, Edilson, Denner. Esse cara que levava pra cima, fazia o rabiscado, o lereado que a gente diz, né? E tá de boa. Até os clubes brasileiros, você fica olhando, tá imitando o futebol europeu, pô. A base, você vai ver as escolinhas jogarem, as crianças querendo fazer aquela mesma coisa, chega no meio do campo, volta, toca lá atrás, volta no goleiro. Perdeu aquela sede
que o brasileiro tinha de ir pra frente, de driblar, sem responsabilidade, como o Denilson fazia, Edilson, Denner, esses caras que levavam pra cima, faziam o rabiscado, o lereado que a gente diz, né? E tá de boa. Hoje em dia o nosso futebol tá fragilizado. A gente conta com o Neymar, que é o nosso maior talento depois daquela geração ali de ouro de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Esses caras aí são... Qualquer seleção brasileira de todos os tempos, esses caras estão. Pode não estar titular, mas vão estar na reserva, e acho muito difícil não estar os dois entre os titulares. Aí temos agora o Neymar, que vem da queda dele, né? O Neymar está partindo para a fase final da carreira. É uma fase de pensar agora lá na frente da aposentadoria. Mas o Neymar está longe do auge dele, todo mundo sabe disso. Nas outras Copas, o Neymar, eu já falei isso anteriormente, sofreu muito por falta da ajuda dos companheiros, muito abaixo do talento dele. Você tira aquele jogo contra a Croácia, pô, ali ficou muito claro. O Brasil precisava de um craque, eu mesmo estava questionando Neymar naquele jogo. E ali ele ganhou de vez a minha admiração. Deixou de ser o Neymar das jogadas bonitas, que eu admirava só pelos lances, para ser o Neymar que eu achava craque necessário para o Brasil ganhar a Copa. O Neymar foi lá, chamou a responsa, fez aquela jogadaça, fez o gol. Com 1 minuto de jogo a gente leva um gol, cara. Aquilo ali foi uma sacanagem com o Brasil, uma sacanagem com o seu maior craque Neymar. Mas aí galera, vocês ainda confiam na seleção brasileira nessa Copa? E eu vou deixar outra pergunta para vocês. Como é que tá o coração da galera? Como é que tá o ânimo? Cadê as ruas de vocês? Estão pintadas? Estão enfeitadas? Cadê? Eu não vejo isso nas ruas. Eu não vejo mais aquelas pinturas com os ídolos do Brasil, da seleção que vai jogar, aquelas bandeiras, fitas penduradas nos postes, muros pintados. Eu não vejo isso. Não vejo. Espero que melhore, ainda temos tempo até a Copa. Espero que o pessoal pegue aquele espírito de Copa e que o Brasil consiga, né, conquistar essa 6ª estrela. Porque o futebol é um esporte apaixonante e é o carro-chefe do nosso esporte no Brasil, é indiscutível. Todo brasileiro ama futebol, é apaixonado pelo nosso jeito de jogar. Todos nós achamos que os nossos jogadores são melhores do que todo mundo. Eu também acho isso. Acho que o improviso do brasileiro é incontestável, mas infelizmente está se perdendo. Vamos lá, vamos